Então, vou colocar aqui para gravar. Então, hoje nós temos que fazer a nossa revisão de biossegurança, tá? A prova, eu também coloquei, como eu coloquei para vocês a prova de anatomia, serão 5 questões, a prova vale 5 pontos, 5 questões, 1 ponto cada questão, tá? Mais uma prova tranquila, tudo do que a gente já deu. Então, vamos fazer uma revisão rápida, tá? Do que a gente já viu. Então, vamos lá. Definam para mim o que é saúde e doença. Conceito, saúde e doença. Vamos? Ó, gente, às vezes dá uma sumida aqui, que a internet tá péssima, viu? Saúde, ausência de doença. A situação de um bem-estar físico, mental e social. Isso. E a doença é a ausência de saúde, né? Isso mesmo. Lembra da aula que eu disse para vocês? Então, doença é a ausência da saúde. Mas a maior definição que nós temos que ter em mente é sobre saúde, que é o completo e total bem-estar físico, mental e social, tá? Como eu comentei com vocês na aula, todos nós somos saudáveis, principalmente nessa época que nós estamos vivendo. Não, né? Tenho certeza que alguma coisa da nossa vida está errada. Bem-estar social, essa questão de emprego, né? Da nossa sustentabilidade, da nossa economia. Bem-estar mental, não estamos com medo, estamos ansiosos, estamos cansados dessa pandemia, né? E muitos, bem-estar físico também reflete no bem-estar mental. Muitos não estão frequentando as academias, né? Não estão frequentando, fazendo caminhada, nem dando muita bola em relação a isso. Acabamos comendo mais, ficando mais sedentários, né? Então, doença, ausência da saúde, seja qual ponto for dentro da nossa saúde. Corretíssimo. Definição de biossegurança. Vamos lá. O que é biossegurança? Vamos lá, pessoal, interação. Não adianta eu parar aqui e falar, porque não adianta, assim não é revisão. Vamos lá. Volta lá na matéria. É prevenção, proteção do trabalhador, do do paciente, trabalhador. minimização de risco também inerente de atividade, produção, desenvolvimento tecnológico. Tem mais complementação aí. Eu coloquei assim, que é um conjunto de medidas voltadas para a prevenção de riscos. Tá, mas riscos para quem? Tá certo até aí, mas você tem que... Biossegurança, riscos para quem? Para o Saúde profissional. humana, animal, meio ambiente. Aí entrou no que eu queria. Então, são biossegurança, conjunto de ações, de medidas, de procedimentos, de equipamentos ou de dispositivos que tenta eliminar ou pelo menos minimizar, né, os riscos à saúde. Mas saúde de quem? Por ser biossegurança, saúde da vida. Mas vida de quem? Vida do profissional que trabalha na área do paciente, mas E de qualquer tipo de coisa que tenha vida, né? isso Animal, é importante. planta. Porque a gente, essa biossegurança é a saúde dos animais, a saúde do meio ambiente, né? A contaminação. Então, isso a gente tem que ter em mente. Não é só do trabalhador, tá? Por quê? Porque, lembra que nós estudamos descarte de lixo, como que deve ser descartado, risco de material biológico, de material radioativo, pérfuro cortantes. Então, é para nossa saúde, sim, mas do meio ambiente também, porque se uma dessas coisas contamina o meio ambiente, também
promove um risco para nós, né? E para os animais que vivem na fauna e na flora da nossa região. Então, temos que sempre lembrar disso. Não é somente do homem, não é somente do trabalhador, tá? A gente tem que levar em consideração os pacientes, sim, mas também o ambiente que nós vivemos e os animais que vivem ao redor. Por isso que não é tudo que a gente pode descartar, por exemplo, na pia, porque pode cair no lençol freático, né? Então, tudo tem, a gente estuda o seu descarte correto para que não tenha contaminação do solo, tá? Ficou claro isso? O que é biossegurança? Tem várias definições, mas a mais básica é essa, tá? Então, esse é o estudo, né, de toda essa metodologia que vai proporcionar essa segurança para todas essas pessoas e essas né, que nós estamos estudando. Nós temos também, dentro da biossegurança, os nossos riscos, né? Quais são os riscos que nós... como é que fala? Deixa eu ver aqui. Como é que eu vou definir melhor para vocês? Os tipos de riscos que nós sofremos, né? E que nós, dentro da biossegurança, ficamos muito atentos. Vamos lá. São 5 grupos, tá? Primeiro, risco físico, químico, lógico, ergonômico, biológico E de acidentes. de acidentes. Isso mesmo. Então, vamos lá. O primeiro, o grupo 1, risco físico. Qual que é a cor que define o risco físico? Lembra que eu disse para vocês que em qualquer lugar do mundo, vocês vão saber se orientar dentro de um hospital, dentro de uma clínica, e saber identificar qual risco, mesmo que você não saiba ler, pela cor. Então, nós temos que saber isso também. Então, risco físico, qual cor é representada? Verde. Verde. E qual que é o risco físico? Diz para mim. Quais seria? Radiação ou temperatura. Também. Mais coisas. Ruído entra também, tá? Então, às vezes, um ambiente que tem uma máquina que está fazendo um barulho muito alto, isso também entra. Umidade. Calor, frio, pressão, umidade. Isso, Ionizante, vibração. Isso, muito bem. Ótimo. Deu para entender, então, qual que é risco físico? Certo? Ficou claro? Sim. Qualquer diferença de temperatura, calor, umidade, frio, né? Radiação que a gente possa estar exposto, a umidade, vibrações, né? Às vezes a gente trabalha num ambiente que uma máquina pesada promove vibrações no solo ou aonde você está trabalhando, isso também é considerado um risco físico, tá? Segundo, risco químico. Qual que é a cor que define o risco químico? Vermelho. Vermelho. E quais são esses riscos químicos? Defina para mim. Poeira. Carvão. Neblinas. Névoas. Ótimo. Muito bem. Terceiro grupo são os riscos biológicos. Qual a cor define os riscos biológicos? Marrom. Marrom, ótimo. E quais são os riscos biológicos? Vírus, parasitas. Protozoários, vírus, bacilos. Ótimo. Muito bem. Quarto risco, riscos ergonômicos. Qual a cor define riscos ergonômicos? Amarelo. Amarelo. E quais são esses riscos? Esforço físico, levantamento, peso, postura. Postura, isso. Seja no ambiente de trabalho sentado, seja no ambiente de trabalho em pé, no nosso caso, uma maca muito baixa, uma maca muito alta, tá? Isso é um risco ergonômico que a gente pode sofrer, porque trabalhar com uma maca na altura incorreta, fazendo vários procedimentos ao dia, nós podemos ter lesão por repetitividade,
podemos ter lesão pela essa falta de ergonomia, sobrecarga de algumas articulações do que de outras, tá? E isso mesmo. E o último é o grupo de risco de acidentes, grupo 5. Qual cor é bem definida pelo esse grupo? Azul. Azul. Verde ou azul? Não, Azul. risco mecânico é azul, tá certo. Azul. Quais são esses riscos? Eletricidade, iluminação inadequada, probabilidade de incêndio e explosão também. Animais também peçonhentos. Isso mesmo. Levantamento de peso. Isso entra mais o levantamento Ergonômico. de peso Eu tô ergonômico. confundindo tudo aqui que eu tô vendo aqui. Tá? Ótimo, então. Ficou alguma dúvida em relação a isso? Não? Então, vamos falar um pouquinho sobre higienização das mãos. O que é importante de se saber? Dentro daquela aula, o que é importante da gente ter em mente sobre a higienização das mãos? Vamos lá. É para falar o passo a passo da aula que a gente fez aquele dia? Tem também, a gente não precisa decorar o passo a passo porque isso não caiu na prova. Eu quero saber a importância da higienização das mãos. Por que é importante? A gente tem que lavar, ter não contrair, também não transferir bactérias, não contaminar o paciente, também não se contaminar, não se riscar. E a parte de enxugar também faz parte, né? Isso. Como que deve ser a forma de enxugar as mãos? Tem que Com o enxugar papel primeiro. toalha. Primeiro você enxuga. Você não pode, tipo assim, ó, você enxugou a mão, depois enxugou o pulso e voltar para a mão. Então, qual que é a Você tem que forma? subir da mão para o pulso. Isso. Da mão migrar para o punho, do punho ser descartado, correto? Isso. Por quê? Porque nós podemos... Porque senão, se você voltar, vai contaminar a mão de novo. Isso mesmo. Quais tipos de produtos utilizamos para poder fazer essa higienização das mãos? Sabão. Aham. Tem o sabão próprio para as mãos. Que mais? O papel toalha. Sim. Também. Mas eu quero saber só o produto de higienização. É só o sabão? Sabão com iodo. Com iodo. Verdade. Mas só? E se eu não tiver uma Álcool. amiga? O álcool. Ah, então eu também posso fazer a higienização das mãos com álcool. É isso? Não é o correto passar só o álcool, né? O correto é lavar e depois utilizar o álcool. Não. O álcool a gente pode usar só que também não vai matar 100% das bactérias, né? Mas se eu não tenho opção de uma pia de lavagem das mãos, eu posso fazer o mesmo procedimento, tá? Passo a passo de higienização das mãos com o álcool. Sim, álcool aí pode usar 70 só o álcool. ou álcool gel? O certo é o álcool 70, né? O que vocês acham? Vamos lá, uma enquete. Álcool gel 70. Eu acho que o álcool é o 70. Álcool gel ou álcool normal 70? Gel. Acho que para limpar as mãos o gel é o próprio. Por que vocês acham que nós temos a adoção do álcool em gel ao invés do álcool de borrifar? Alguém já... O álcool de borrifar ia ressecar mais a mão ainda. Mas e não ia ter como espalhar direito. Mas é só pelo ressecamento? Eu acho que não. E não ia ter como espalhar direito. Eu acho que é pela evaporação mais rápida, né? Isso mesmo, parabéns. O álcool 70, ele para higienização das mãos, ele não serve devido à volatilidade que ele tem. Então, ele evapora rapidamente antes da gente completar essa higienização. Por isso que o álcool em gel é muito mais eficaz para estar colocados nos ambientes. Tem muito supermercado usando o álcool 70 para espirrar na mão.
Gente, não adianta nada. Porque não dá tempo de você espalhar ele completamente até ele evaporar. Ele evapora antes. Ele é para higienização de aparelhos, das cubetas e tudo mais. Porque aí a gente consegue jogar uma quantidade maior e limpar uma região menor. Tá? Legal isso. Então, vamos finalizar os equipamentos de proteção individual. É só isso que está faltando para a gente resumir tudo que a gente precisa. Fala para mim. Vamos falar primeiro sobre jaleco. Qual jaleco ideal? O jaleco branco, liso, com punho fechado, Até a altura do joelho. até a altura do joelho e sem muitos detalhes. Sem renda, sem muito detalhe. Acho que tem que ser com o punho fechado. E qual a importância dele? Ele é importante também para, eu acho que para Evitar contato direto com alguma coisa que pode espirrar. Cortar também, além das bactérias, ele evita alguma agulha que você tiver, algum risco de ir diretamente na pele. O equipamento. Isso mesmo, tá? Peraí que me perdi. Voltei. O jaleco é um equipamento de proteção individual obrigatório para a estética? Sim. Sim. Sim, correto? Sim, correto. Ótimo. Vamos lá. Luva. Quem vai falar um pouquinho para mim sobre a luva? A luva... Qual o ideal? Na estética pode ser usada ou a de vinil ou a de látex. Aí é qual que você se adapta melhor. A de vinil você sente mais o toque. E a nitrílica também, né? A nitrílica é boa também. E o uso é obrigatório. É obrigatório? Até para massagem? Não. Para massagem não, ela é obrigatória para limpeza de pele. Para limpeza, Isso, então microagulhamento. Ela é obrigatória para alguns procedimentos, tá? Sim. Mas para pele, para procedimento que usa algum produto? Não, porque na massagem a gente utiliza produto. E Não, mas eu falo do microagulhamento, aí tem que usar, né? Tudo que for pérfuro cortante, né? Tem que usar. Tem que usar, porque aí é risco de contaminação, 100% risco de contaminação. Limpeza de pele, porque tem extração. A gente utiliza a agulha para fazer a abertura do milho. No microagulhamento, onde tem a perfuração da pele e sangramento. Então, praticamente todos os procedimentos faciais, a gente tem que utilizar a luva. Num peeling, mesmo que seja ele mecânico ou químico, a gente tem que utilizar. Porque se for químico, é proteção para a nossa mão. Se for o físico, ele vai ter uma abertura da pele, né? Ele vai expor parte da dermis e da epiderme. Corre risco de toda forma, né? Se tiver algum toda forma. Então, procedimentos faciais todos, independente. Mesmo que for como é que eu falo? Uma hidratação, que a gente vá fazer uma esfoliação. Mas pode correr o risco dessa esfoliação ter uma lesão da tua mão e uma lesão de pele, principalmente se tiver uma acne, aí você vai fazer uma esfoliação, ela vai ficar, às vezes vai expor, vai sangrar, vai sair algum prurido, né? Então, facial, obrigatório, corporal não. Tá? Próximo, então. Dani, a massagem corporal tem os cremes, aqueles cremes não faz mal, não, devido aos movimentos que a gente faz, muitas vezes são repetitivos ali, né? E não pode penetrar na mão e causar algum dano? Não, porque são todos, a maioria é à base de ervas naturais, né? Então, não tem um risco grande, não. O máximo que pode acontecer é você desenvolver alergia a alguns
Agente do produto. agentes do produto, principalmente aquele que provoca a hiperemia, que é o nicotinato de metila. Algumas pessoas desenvolvem alergia, aí tem que passar a utilizar a luva mesmo. Entendi. Tá bom? Ô, Dan, deixa eu te fazer uma pergunta Pode sobre aquele perguntar. creme da menta negra. Aham. Ele é normal coçar? Muito. Ah, tá. Ele é forte. Ele aumenta queima, muito. né? Porque Como eu se fosse passo em pimenta mim, mesmo. mas coça tanto, É tanto. porque ele faz uma vasodilatação muito intensa e muito rápida. Então, o vaso ele dilata rapidamente. Então, quando ele tem essa dilatação, a irrigação ela é aumentada muito rápido, ela causa essa sensação de coceira mesmo. Coça bastante. Isso é normal. Mas também a gente tem um tempo que a gente utiliza, ele acaba acostumando um pouco. Eu senti muito na primeira vez que eu passei. Na segunda já foi mais suportável. Mas, por exemplo, se você passar assim no antebraço aqui, ó, embaixo, nessa parte branquinha, aí vocês vão sentir coçar bastante. Vocês vão sentir muito. E sem querer se passar no rosto, nossa senhora. Tá? E eu já fiz o teste de passar de manhã e passar à tarde. À tarde parece que é pior. Não sei se é por causa do calor, é pior. É porque à tarde você já tem uma vasodilatação, né? Você já trabalhou o dia inteiro, então seu sangue já tá bem circulante, diferente de manhã, né? Verdade. Próximo, máscara. A máscara é importantíssima, ainda mais agora na época que a gente está. A mais adequada é a que não é adequada é as de tricô, né? Que não protege. Aquelas de descartável, que é só de... Como é que chama esse material? É TNT. TNT. Agora, aquelas que são duplas, protege bem mais, que é encomendada. Com aquele clipe nasal. Isso. Para proteger mais ainda. Essa fase é obrigatória. Nessa fase é obrigatória, mas segundo o conselho de vocês, não há obrigatoriedade de utilizar a máscara para o atendimento, tá? É que nós estamos numa fase atípica, certo? Então, teoricamente, segundo o conselho, não é obrigatório, tá bom? Então, nós vamos seguir o que o conselho pede. O que mais? Pouco, eu acho. Touca, isso. E aí? Eu acho que não é obrigatório, mas para alguns procedimentos eu acho que tem que usar. Principalmente quando vai mexer com pele, com produtos faciais, algumas coisas assim, eu acho que tem que usar, que é obrigatório nessa parte. Isso. A touca, ela é uma exigência para procedimentos faciais, como eu falei para vocês, que a gente fica debruçado em cima do paciente, né? E para o atendimento não é obrigatório. A única coisa que o conselho pede é cabelo amarrado, tá? Você tem que conter o seu cabelo de alguma forma. Se não for com a touca, você contém o cabelo com amarração, tá? E outros equipamentos que nós não estudamos, mas que é necessário para o atendimento na estética, qual tipo de sapato? Fechado. Fechado. Sempre sapato fechado e calça. Calça também fechada, sem rabo, sem abertura. E comprida, tá? Então, o que é obrigatório, segundo a estética? Jaleco é obrigatório. Nas normativas que nós falamos, tem que ser de manga longa, tem que ter punho, tá? Não necessariamente tem que ser na cor branca. Calça comprida, calçado fechado e cabelo amarrado. Cabelo amarrado. Antigamente eles pediam um óculos, né? Tinha um óculos transparente que eles pediam que fosse um equipamento de proteção individual como exigência. Hoje não é mais uma exigência. Mas algumas pessoas voltaram a utilizar devido à reação da pandemia mesmo, né? Porque é uma segunda forma de proteção. Porque é o que eu falei, você está em cima do cliente, se ele espirra. Porque assim, muitos dos clientes, quando a gente está fazendo uma limpeza de pele, que a gente começa a extração no nariz,
dá aquela irritação, às vezes o cliente espirra, né? Então, hoje, muitas pessoas estão utilizando o óculos para fazer procedimentos faciais. Então, o correto seria usar o óculos nesse tempo que a gente está. Corretamente, sim. É um óculos transparente, acho que as meninas mostraram na apresentação, Sim. tá? É um óculos simples, transparente mesmo. Ou, né, agora que está muito em alta também, usar a viseira, né? A viseira protege tudo, né? A viseira também acaba protegendo bastante. Antigamente a gente não tinha muito dessa opção. Hoje já tem, tá? Então, meninas, isso que eu falei para vocês é o resumo da prova. São 5 questões. Nós falamos, ó, sobre biossegurança, sobre risco, sobre conceito de saúde, doença, higienização e EPI. É uma pergunta de cada matéria. Tá? Certo. Tranquilinhas? Então, por enquanto, sim. Mas a matéria ela é mais fácil, sim. Ela é complexa para a gente entender, para a gente abrir os olhos de como que a gente deve se portar, né? Quais os cuidados que a gente tem que ter. São coisas que às vezes são simples, mas que a gente passa desapercebido, tá? Mas a matéria de biossegurança é bem legal. A próximo bimestre a gente vai estudar algumas leis, algumas normativas, o que a vigilância sanitária pede no consultório, o que que não pede, né, como a manipulação de alguns equipamentos, alguns cremes. Então, isso aí a gente vai dar uma ênfase maior no próximo bimestre. Mas, resumidamente, esse bimestre é isso. Nós vamos estudar também equipamentos de proteção coletiva, né, que a gente também consegue ver um pouco, se fosse na Sabesp, com o Fran Sérgio, mas eu tô achando que nessa pandemia não vai rolar, né? Mas a gente fica em relação a isso, um resuminho grande do que a gente conseguiu ver esse bimestre, das coisas realmente que são mais importantes, tá bom? Nós temos uma segunda parte da aula, volto se vocês quiserem. Se não quiser, a gente encerra por aqui, porque é o que eu falei, esse é mais tranquilo, tá? O que vocês acham? Eu acho que não tem necessidade, não sei as outras meninas. Também acho que não. Tranquilo? Eu acho que a gente pode aproveitar para estudar esse tempinho, assim, para ler a matéria mesmo. Então, Pode tá ser. bom. Combinado, meninas? Porque vai cair agora. Combinado. Combinado. Então, coloco essa, tá gravando, eu vou coloco para vocês lá no portal e jogo aí no grupo daqui a pouquinho. Combinado? Tá bom. Tá bom. bom, obrigada. Tchau. Amanhã eu faço uma posição para vocês do que vai ser, tá bom? Beijo. Então tá bom. Então, tchau. Ótimo. Bom final de semana.